desde esse momento, né, que sai de cena Silval e Riva, a gente passa a viver um ambiente um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais calmo. A gente pode dizer que foi estancado o crime, ou alguns criminosos aí mudaram o modus operandi? Veja bem, você tem situações que, nesses casos que você citou, tipo Arcanjo, Riva, Silval, a percepção, a visão do funcionamento criminoso, da organização criminosa, da corrupção, ele ficou mais claro, ficou transparente. Ninguém conseguia dizer assim, não estou vendo, não estou enxergando que isso estava acontecendo. Talvez pelo próprio volume das ações, que eram, de fato, muito grandes, como também própria investigação e eventual punição desses agentes. Infelizmente, a corrupção no Brasil e em muitos outros países, ela é uma coisa endêmica. Ela não vai parar, não vai deixar de existir, não vai acabar nunca, né? Mas, óbvio, que você tem níveis maiores e menores, né? Graus maiores e menores de ocorrências desse tipo de situação. Então, há aqueles pontos de saturação, como nesses exemplos que você deu, Riva, Silval, Arcanjo, e há o dia a dia, que tem que ser investigado cada caso, embora não tenha essa visibilidade tão aparente desses casos mais emblemáticos. O papel da sociedade, do cidadão, das instituições, judiciário, Ministério Público e da política, é diminuir o máximo possível esse nível de corrupção endêmica. A gente tem exemplo de países onde isso caiu drasticamente e se manteve em níveis muito baixos. E a gente tem outros países onde, infelizmente, se cai por um período e depois volta novamente a índices muito altos de corrupção. E o Brasil ainda está nessa batalha de você diminuir, né, essa cultura da impunidade da corrupção, essa cultura administrativa da corrupção e também essa cultura política e social da corrupção. Tem até uma lenda, né, que se fala que o gestor que não sofre um processo aí por improbidade é porque ele não fez nada. Concorda? Isso não é bem uma lenda, eu acho que isso já é mais uma desculpa, né? Veja bem, na verdade é uma questão de maturidade também das instituições e das próprias leis. A lei de improbidade administrativa, ela, se você olhar dentro da história, ordenamento jurídico, é uma lei nova até, né? E aí surge uma lei nova, obviamente todos os atores políticos, Ministério Público, se debruçam sobre essa lei e vão surgindo fatos novos. E é claro que também a gente tem que reconhecer, podem ter ocorrido casos de que o Ministério Público processou por improbidade administrativa coisas que não eram tão graves assim, e houve uma certa banalização da lei de improbidade administrativa. Por outro lado, também houve a aplicação correta da lei de improbidade administrativa em inúmeros casos. E tanto que essa palavra, improbidade administrativa, já entrou, né, no rol de conhecimento do cidadão, dos agentes políticos, da mídia, que era um fato totalmente conhecido há 10, 15, 20 anos atrás. Ninguém falava em improbidade administrativa. Hoje ela já consegue gerar até a inelegibilidade de muitos atores políticos, né? Já consegue gerar o fechamento, a suspensão de funcionamento de muitas empresas. Então, é uma lei que, no Brasil, tem essa história de lei que pega, lei que não pega, né? Essa lei da improbidade administrativa pegou, e pegou legal, né? Então, da agora para frente, a gente tem só que trabalhar mais com essa maturidade. Hoje já se fala muito assim, você não deve usar bala de canhão para matar passarinho. E a improbidade administrativa é uma bala de canhão. Tem que ser usada no momento certo e da maneira certa. É um caso que ficou polêmico, né? Que foi a saída do delegado Flávio Stinguita da GCCO. E aí ele tinha feito críticas ao Ministério Público e teve quem relacionasse aí uma coisa com a outra. Eu queria saber do senhor, o senhor viu relação entre as coisas e as críticas que ele fez, assim, foram
para a instituição em si, o senhor acha que de alguma forma abalou os apontamentos dele? Veja bem, sofrer críticas é uma coisa normal. Todas as instituições sofrem críticas e vão sofrer críticas. Então, o direito de opinar, de se expressar, né, a liberdade de opinião e expressão é uma coisa constitucional dentro do Estado de Direito e deve ser feita. Então, o delegado não saiu do GCCO, teve alguma punição por exercer seu direito de opinião e expressão. O que causou impacto ali foi que o abuso desse direito de opinião e de expressão, a partir do momento em que se imputa a prática de crimes sem prova, se está se cometendo um crime de calúnia. E se você calunia uma instituição, obviamente que a relação de trabalho não fica boa, né? Você não consegue trabalhar bem, interagir bem. Hoje, o Ministério Público e a Polícia Civil e o GAE, como exemplo disso, são instituições que têm, na 99% dos casos, uma interação muito positiva, conjunto, como deve ser feito mesmo, já que elas têm atribuições que são co-irmãs, né? A Polícia Judiciária Civil trabalha o inquérito e o Ministério Público também faz investigação criminal. E esse inquérito que a Polícia Judiciária faz, ele tem como objetivo subsidiar o Ministério Público para resolver se denuncia ou não denuncia alguém pela prática de um crime. Então, assim, são trabalhos que, obrigatoriamente, pela própria natureza do trabalho, tem que haver uma interação, tem que haver reciprocidade, tem que haver comunicação entre essas duas instituições. E, obviamente, esse tipo de ataque, ele dificulta esse relacionamento. E isso tem consequências, né? Tanto que o próprio Ministério Público agiu, ofereceu uma denúncia criminal por crime de calúnia e ingressou com uma ação visando a reparação do dano moral pelas palavras ditas pelo delegado. Então, fica nisso. Eu entendo que é uma questão pessoal dele, isso não afeta a Polícia Civil como um todo, que tem um bom relacionamento com o Ministério Público, e nem afeta o Ministério Público nesse relacionamento com a Polícia Judiciária Civil. E o caso dele vai responder lá o processo. Se ele conseguir provar que aquelas alegações são verdadeiras, parabéns. Se não conseguir provar, que responda pela pena devida.